Olá galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica. Bom, hoje nós iremos abordar um assunto que muito cai em concurso público. Nós iremos abordar sobre o Word 2010, que ele é um editor de texto e algumas bancas costumam o chamar de processador de texto, tudo bem? Antes de começar a falar sobre o Word, você precisa entender sobre questões de uso. É isso mesmo. A primeira coisa que você precisa entender, gente, que tem uma pecinha, vou até trazer para vocês aqui, ó. Essa pecinha aqui se chama cursor, exatamente. Normalmente nós chamamos do nome informal, que é o mouse, né? E aonde eu quero chegar? Eles vão perguntar o que é mouse, professor? Não, ele não vai perguntar o que é mouse, ele vai te perguntar o seguinte: você sabe a diferença do botão esquerdo para o botão direito? Aí aquele momento cri, cri, cri. Bom, gente, o botão esquerdo ele serve para selecionar, exatamente. Toda vez que você vai selecionar algo é o botão esquerdo. E o botão direito serve para quê? Ele serve para abrir um menu de acesso rápido. Então veja, duas perguntas que poderiam cair em concurso público que são muito simples e que a gente não sabe ou poucas pessoas, né, conhecem sobre o assunto. Botão esquerdo, selecionar. Botão direito, abrir menu de acesso rápido. Outra coisa também bem importante. Vou colocar o meu nome aqui, João. E aí no concurso pergunta o seguinte: sabendo que você deu um clique na palavra João, o que vai acontecer? Vai posicionar o cursor na palavra. Se eu dei 2 cliques, né? Independente se seja no início, no meio ou no final da palavra, você vai selecionar a palavra completa, tá ok? E se você dá 3 cliques, você vai selecionar todo o parágrafo. Então percebam, se eu selecionei uma vez, posiciono 2 vezes a palavra completa, 3 vezes o parágrafo aonde a palavra esteja inserida, tudo bem? Bom, entendemos agora o dicas de uso. Agora a gente vai trabalhar com a estrutura, tá, do Word 2010. Bom, essa aula, gente, ela é específica para o Word 2010, mas você precisa entender alguns princípios básicos. Que princípios básicos são esses? O Word, né, a família Office, na verdade, ela cresce de 3 em 3 anos. 2007, que é o padrão, e aí você acrescenta mais 3, 2010, mais 3, 2013 e mais 3, 2016, que é a última versão. Se for seguir essa sequência cronológica, né, provavelmente no ano que vem, em 2019, a Microsoft lance, né, a nova versão do Office. Mas o que eu quero que vocês compreendam? A partir da versão 2013, todos os recursos de adicionar imagens, vídeos, músicas podem ser inseridos diretamente da web. Então significa que você pode pegar uma imagem que esteja dentro do site do Google ou até do próprio site da LAC. Você pode pegar um vídeo, você pode pegar uma música. E o Word 2010 ele não possui esse recurso. Por quê? 2010 e 2007 eles são ferramentas que trabalham localmente. O que é localmente? Ele só vai conseguir inserir imagem, inserir trabalhos, por exemplo, de um pendrive que esteja conectado ao computador, de uma pasta que esteja no computador, de uma máquina que esteja conectado à rede. Por exemplo, aqui nós temos uma máquina que vocês estão vendo a visualização da nossa aula. Essa máquina ela é compartilhada com a secretaria, é compartilhada com a direção, por exemplo. Então eu posso sim compartilhar ou buscar essa imagem através dessa rede de computadores, que a gente chamamos de rede LAN, que nós vimos na aula passada. Então percebam, gente, o Word ele tem algumas especificidades quando se trata nas suas versões. Até 2010 não conseguia-se o recurso web. A partir de 2013 consegue-se sim diretamente da web. 2013 e 2016, tudo bem? Bom, essa é a diferença crucial que tem das versões. Agora, todo o Word ele é baseado em guias e grupos. Professor, o que seria guias? Gente, guias nada mais é do que um conjunto de opções, tá? Um conjunto de opções. E o que seria grupos? Seria as divisões desses grupos. Tá? Seria como se fosse o seguinte: a guia é um conjunto maior de opções e aí as subdivisões de opções seriam os grupos, tudo bem? Nós iremos abordar 8 grupos e 23 nós iremos abordar 8 guias e 23 grupos, tudo bem? Mas a gente vai discutir isso no decorrer da aula de forma bem análoga para que você consiga compreender.
Tudo bem? Bom, entendemos que o Word 2010 ele trabalha de forma local e tem uma coisa muito importante que nós vimos na aula de software. Todo aplicativo, ele gera um arquivo. O Word, ele gera um arquivo. E o arquivo do Word de 2010 é a extensão .docx, tá? .docx. Nós temos versões antigas, 2003, que não trabalha com a extensão, tá? .docx. Ele trabalha com a extensão .doc. Ah, professor, mas eu estou vendo o Word 2010, por que o senhor está falando do Word 2003? Porque as bancas, malandramente, né, de forma assim, astuciosa, ela quer cobrar se você entende realmente todas as funcionalidades do aplicativo em questão. E ele vai te perguntar o seguinte, qual é a extensão padrão do Word 2010? E aí você vai responder, DocX. E aí ele te pergunta, sabendo que a extensão padrão do Word 2010 é DocX, é possível abrir um arquivo com uma extensão antiga? Aí você fala, puxa vida, será que é possível abrir? E eu te respondo que sim. Tá? É possível, lógico. Como é uma extensão antiga, pode acontecer que recursos, né, não estejam habilitados. Por que não estejam habilitados? Porque é uma extensão antiga, não existia essa estrutura no documento. Mas é possível abrir? Sim, eu consigo abrir esse documento. Tudo bem? Então vejam, se eu estiver utilizando o Word 2010 ou versão superior, eu consigo abrir uma versão criada lá no 2003? Sim, é possível. Aí ele te pergunta, mas qual é a extensão padrão? Qual é a extensão nativa do Word de 2010? E você vai responder que é o DocX. Tudo bem? Então, isso você precisa estar ciente. Bom, salvo engano, foi o CESP que cobrou essa questão. Ele perguntou o seguinte, qual é a fonte padrão do Word de 2010? E todo mundo marcou Times New Roman ou Arial. E aí a gente pensa, pô, nós passamos a vida inteira trabalhando com algo chamado ABNT. Professor, não sei o que é ABNT. Então, você não fez um trabalho científico, meu caro amigo. A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E ele fala, né, que a fonte que é aceitável num trabalho pode ser o Times New Roman ou pode ser Arial. Só que você tem que entender que o Word não é um aplicativo que somente é utilizado no Brasil. O Word é utilizado em todo o mundo. E aí, você sabe qual que é a fonte padrão? Eu vou falar para vocês. A fonte padrão é Calibre. E o seu tamanho? 11. E isso é aplicado em todos os aplicativos do Office. Word, Excel e PowerPoint, tudo bem? Então, Calibre tamanho 11. Normalmente a pessoa marca tamanho 12, Times ou Arial. Por quê? Isso é uma exigência da ABNT, tudo bem? Outra coisa muito importante, quando você, né, vai salvar este arquivo, por exemplo, qual é a pasta padrão que fica armazenado todos os arquivos do Word? Por padrão, pasta documentos. Por padrão, pasta documentos. Tudo bem? Então, entendemos os conceitos básicos, entendemos que a sua extensão é DocX, sabemos que a sua fonte padrão é 11, do tipo Calibre, sabemos também que ele fica armazenado na pasta documentos e que eu posso abrir, né, uma versão antiga utilizando uma versão nova. Agora a gente vai trabalhar guia por guia. Tá? A primeira guia que nós iremos abordar, gente, é a guia arquivo. Como são várias guias, são 8 guias, eu desenvolvi um macete para facilitar o teu entendimento. E o que seria esse macete? Toda guia no Office, você pega uma palavra-chave ou um conjunto de palavras-chave para facilitar o teu entendimento. E qual que seria o conjunto de palavras-chave quando se trata da guia arquivo? Eu costumo falar para o seguinte, estrutura, mas essa estrutura aqui é uma nova estrutura. Aonde que eu quero chegar? Quando você vai na guia arquivo, gente, significa que você não criou o documento. Você está ou salvando o documento, ou você está abrindo um novo documento, ou você está colocando restrições desse documento. Tudo bem? Duas coisas iniciais que ele cobra para você. Você sabe, né, que eu tenho duas formas de salvar. Salvar e salvar como? E eu te pergunto, você sabe qual é a diferença que existe entre os dois?
Salvar e salvar como, eles são iguais, são funcionalidades semelhantes quando o documento não está criado. Então, se você clicar em salvar ou você clicar em salvar como e esse documento que você está editando não foi salvo, vai abrir a mesma tela. Vai aparecer uma tela para você colocar o nome do documento, o tipo do documento e a pasta documentos. Agora, ele pode perguntar no concurso, como já fez, né, em várias vezes, ele perguntou o seguinte: você já tem um documento que foi criado e você está editando esse documento. Qual é a diferença, por exemplo, se você clicar em salvar e salvar como? Se esse documento ele já foi criado, certo? E você clica lá em salvar, o que vai acontecer, gente? Ele vai salvar as restrições e não vai te perguntar para qual que é o local que está sendo salvo. Então, percebam, você clicou em salvar, ele salva as edições e você pouco percebe se ele está alterando o local de armazenamento. Tudo bem? Na verdade, ele nem altera o local de armazenamento, porque ele só salva as edições que você realizou no documento. Agora, imagine só, se você clica em salvar como, ele parte do princípio que você quer salvar uma cópia deste documento. Então, ele vai te perguntar se você quer salvar com o mesmo nome e qual é o local que você quer armazenar. Então, conseguindo entender a diferença, salvar, ele vai editar as alterações que você realizou e vai continuar trabalhando no documento em si. Salvar como, ele vai te mostrar uma tela para informar qual é o local que você quer salvar. Você quer salvar com o mesmo nome ou quer criar uma cópia? Tudo bem? Outra coisa muito importante. Quando você vai na guia arquivo, né, você tem essa opção aqui, informações. Tá? E aí, a partir dessas informações, você tem essa opção que ela é muito importante, que é proteger documento. Nós vimos na aula de segurança da informação que nós trabalhamos com a pior raça do mundo, que é quem? Somos nós, os seres humanos. Então, quando você trabalha num local, é lógico que existe inveja, existe, por exemplo, sacanagem, né? Ou às vezes pode acontecer até de forma involuntária, né? Uma pessoa sem querer apagou o arquivo, por exemplo. E você pode prevenir, porque assim como eu falei em segurança da informação, gente, o maior ativo de uma empresa hoje é a informação. Então, o que acontece? Você pode colocar no seu documento proibições, né, ou até as permissões que você quer de algumas especificidades. Por exemplo, eu quero que o arquivo seja aberto somente de leitura. Eu quero que o usuário não tenha acesso à edição do texto. Eu posso fazer isso? Claro que eu posso. Aonde que eu vou? Em arquivo e eu vou colocar proteger documento. Ou eu posso colocar uma senha, por exemplo. Se o cara inserir uma senha, ele pode fazer as alterações necessárias. Então percebam, na guia arquivo, no campo informações proteger documento, você consegue visualizar isso. Tudo bem? E nós temos também verificando problemas. Lembra que eu citei que um documento que foi criado no Word de 2003 pode ser aberto com o Word de 2010? Mas lógico que não vai ter os mesmos recursos. Então, você pode verificar se existe algum erro, pode verificar se existe algum problema. E tudo isso é na guia arquivo. Tem uma coisa importante que já caiu em concurso também, que é o seguinte. A partir da versão do Word de 2010, essa versão que nós estamos abordando agora, é permitido que você salve um arquivo diretamente para PDF. Professor, não sei o que é PDF. PDF é um tipo de documento somente de leitura. O usuário não consegue editar o seu conteúdo. E sabemos que o Word é um documento de escrita. O que seria um documento de escrita? Você pode ver o conteúdo e você pode alterar o conteúdo. Então, ele pode perguntar, como é que eu faço, professor, para converter, digamos assim, um documento para PDF? Simples. Você vai na guia arquivo, clica em salvar como e você muda o tipo dele, que aqui é documento Word padrão DocX. Percebam que você pode selecionar documento Word 97 a 2003, que vai salvar na extensão .doc, só que eu quero salvar na extensão .pdf. Então, uma vez que você fazendo isso, ele vai salvar como PDF. Então, já caiu um concurso, e não foi poucas vezes. Qual é a guia que permite fazer isso? A guia arquivo salvar como, tudo bem? Bom, próxima guia que nós iremos abordar, gente, é a página inicial, tá? Para que serve a guia página inicial? Quero que vocês anotem isso. Página inicial, palavra-chave. Você já criou o documento e agora você está editando esse documento. Então, toda vez que cair no seu concurso algo sobre edição de texto, você vai só encontrar
na guia página inicial, tudo bem? Então, toda vez que falar sobre a guia página inicial, você vai entender que está editando um texto. E o que cai, professor? Bom, cai os respectivos grupos. Área de transferência, fonte, parágrafo e edição. Bom, eu vou passar o slide aqui, porque algumas bancas costumam colocar os ícones e perguntar para que serve esse ícone. E algumas bancas costumam perguntar onde está esse ícone, ou, traduzindo, qual guia está esse ícone. Então, vamos começar pela área de transferência. Tá? A área de transferência tem esse ícone aqui, que nós chamamos de pincel de formatação. Este aqui, gente. O que esse pincel de formatação ele permite? Tá? O que ele permite? O pincel de formatação ele permite que você replique todas as configurações. Então, imagine só. Aqui eu tenho a palavra João e aqui eu tenho a palavra Kleber. Certo? João aqui está com tamanho 11. E Kleber, vamos colocar que ele está no tamanho 22. Certo? Se eu vou com o meu mouse, clico em Kleber, seleciono o botão pincel de formatação, o que vai acontecer? Normalmente a pessoa vai imaginar, como parece um pincel, uma vassoura, que vai apagar o conteúdo. Só que ele não vai apagar o conteúdo, gente. Ele simplesmente vai pegar todas as configurações que existem aqui e vai replicar neste aqui. Quando eu clicar nele, o João, que tinha tamanho 11, vai deixar de ser tamanho 11. Ele também vai ter o tamanho 22. Então, vejam, o pincel de formatação, ele permite replicar as formatações. E aqui eu coloquei somente uma formatação, só coloquei o tamanho 11 para 22. Mas imagine que nesse texto esteja negrito, itálico, alterou o tamanho da fonte, o tipo da fonte, colocou sombreamento, enfim. Se tiver 1 milhão de formatações, ele vai replicar 1 milhão de formatações. Tudo bem? Então, tudo isso graças ao pincel de formatação. Tudo bem? Bom, o pincel, ele replica, mas nós temos um botão que a gente chama de limpar toda a formatação, que é seguido de uma borracha com o texto em cima, que ele apaga, e aí é o X da questão, ele apaga todas as formatações. Olha o exemplo que ele coloca no concurso. Quando você copia um documento da web, imagine que você está fazendo um relatório, pegando uma notícia, enfim. Quando você copia esse texto ele vem com todas as formatações do local de origem dele. Então, imagine só, se você copiou, por exemplo, uma informação lá no site da LAC, vai vir com as formatações dele, tamanho 15, 16, a cor, enfim. E aí você não quer trazer todas essas configurações, você quer trazer somente o conteúdo. Então, o que você faz? Você copia, cola, seleciona o texto e aperta esse botão mágico. O que vai acontecer com esse botão mágico? Ele vai deixar o seu texto no padrão do Word. E qual que é o padrão do Word? Tamanho 11, calibre e alinhado à esquerda. Tá? Alinhado à esquerda. Então, percebam, o pincel replica, o limpar toda a formatação apaga. Mas aí a gente tem que lembrar que vai apagar somente as configurações. O conteúdo, o texto em si, fica o mesmo. Bom, vamos para o próximo, tá? Bom, gente, negrito, itálico e sublinhado, praticamente ele não cai mais a questão de ícone. Ele vai cair a questão de atalho. Nos concursos de 2007 a 2018, eu fiz um levantamento, começou a cair muito isso aqui, ó. Taxado, subscrito e sobrescrito. O que é algo taxado? É um botãozinho, se você perceber, vai estar escrito ABC, vai ter um risco no meio. O taxado, normalmente a gente utiliza, por exemplo, em monografias, artigos científicos, que o orientador ele vai selecionar aquela palavra e falar o seguinte, está errado. Só que ele não vai colocar como um comentário. Simplesmente ele seleciona a palavra e ele clica nesse botão mágico aqui, taxado. O que vai acontecer? Vai ficar um risco sobre a palavra. A pessoa, ao ver que aquela palavra está com um risco no meio, está com o efeito de taxado, já sabe que aquela palavra está redigida de forma incorreta. Então, o que ele vai fazer? Ele vai corrigir.
certo? E ele te pergunta, que efeito é esse? Efeito taxado. Normalmente é feito para correção, tudo bem? Subscrito é esse xizinho com 2, né? O 2 ele está sobre sub, né? Ele está abaixo do texto. Onde eu vou utilizar? Ele pode perguntar o seguinte, se você está trabalhando com uma composição química, nós sabemos que é H2O, certo? Esse 2 ele não é na mesma posição que o H e o O. Então, o que você faz? Você tem que selecionar esse 2, apertar esse botãozinho mágico. O que vai acontecer com esse 2? Ele vai ficar abaixo do H, depois você coloca o O e coloca na forma normal. Então, o subscrito, a fonte fica abaixo. E você normalmente tem um hábito feio de ficar dando enter, enter, enter e pular para a próxima linha. Isso aí não é legal, isso aí não é padrão do Word, é subscrito. Agora, imagine que você está fazendo um orçamento, ou, por exemplo, está querendo tirar um relatório e colocar potência, 2 elevado ao cubo, uma coisa bem básica. E aí, o que acontece? Se você digitar, fica dessa forma, né? Mesmo que você diminua o tamanho da fonte, ele não vai seguir o padrão. E aí você coloca o 3, seleciona ele e vai nesse botão aqui, sobre acima. Então, ele vai ficar acima do texto. Então, subscrito abaixo, sobrescrito acima e taxado um risco no meio. Então, matamos mais esses botões. Tudo bem? Bom, outro campeão de concurso público, esse P, né? Só que esse P invertido. Esse P invertido se chama mostrar caracteres não imprimíveis. O que é mostrar caracteres não imprimíveis, gente? São todos os caracteres que não saem na impressão. Ah, mas o que não sai na impressão, por exemplo? Espaçamento, quebra de linha, né? Início de parágrafo, fim de parágrafo. Tudo isso que não está, digamos assim, visualmente, né? Ele vai aparecer na hora que você clicar nesse pezinho invertido. E esse pezinho cai praticamente em quase todo o concurso que tem o conceito do Word em si. Tudo bem? Então, esse pezinho, ele serve para mostrar caracteres não imprimíveis. Tudo bem? Bom, esse A e Z com a seta para baixo. Olá, meus amigos, com licença, estou interrompendo a sua aula, mas é para dar um recadinho muito importante para você. Ah, professor, aonde que está, professor, o PDF dessa videoaula? Gente, atenção, o PDF dessa videoaula, ela se encontra lá no nosso site, né? Lá com o curso, tem um link aqui embaixo da aula, né? Só que é o seguinte, né? Esse PDF, a gente pede aí uma pequena contribuição por parte aí do nosso seguidor, do nosso aluno, de R$ 29,90. Por quê? Porque a gente tem cursos aqui na sala de concurso, né? Então, todos os PDFs, PM Bahia, de todas essas videoaulas que a gente está disponibilizando, mais o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, meta todo dia, você tem meta, você sabe que você vai estudar, a gente vai ranquear você, a gente vai monitorar o seu desempenho no site por apenas R$ 29,90. Bacana? Então, clica aqui embaixo. E aproveitando, nós temos também o nosso super aulão de véspera aqui da Lá Concurso, que custa apenas R$ 49,90. Bacana? Fui, boa aula, tchau! Para que serve isso? Você consegue classificar, tá? O que é classificar? Você pode colocar na ordem. Ah, eu estou com uma lista de presença, e aí eu quero colocar em ordem. Você pode se apertar para selecionar tudo, e apertar nesse botãozinho aqui, o A e o Z, que ele vai classificar e filtrar para você. Bom, esse A maiúsculo e esse A minúsculo é chamado de maiúsculos e minúsculos, tá? Para que serve esse botão? Esse botão ele permite você fazer uma correção. Às vezes você está trabalhando sem querer, a gente não tem nenhum hábito de ficar... Algumas pessoas não têm o hábito, né, de prestar atenção na escrita, né, e vai conversando com outra pessoa, quando se depara, puxa vida, coloquei tudo em caixa alta. Professor, não sei o que é caixa alta. Caixa alta são letras maiúsculas, né, você deixou o caps lock ligado. O que acontece? Você não vai apagar o texto, vai começar tudo novamente. Graças a Deus, existe uma função chamada maiúsculas e minúsculas, que é esse A maiúsculo e esse A minúsculo, que fica aqui no grupo fonte, que permite, tá? Que permite que você corrija o seu texto. E aí, se você clicar na opção, vai aparecer 3 opções. Somente maiúsculo,
tudo minúsculo, ou início com maiúsculas, né? Que é início de frase, nomes de pessoas e assim por diante. E aí, se você tiver digitado 2 páginas, por exemplo, as 2 páginas vão ser corrigidas. Então, você não tem um retrabalho de digitar novamente. Tudo bem? Então, esse comando cai muito, principalmente em cargos que exigem a parte de escrita, escrivão, intérpretes, digamos assim, trabalha com redação, oficial de justiça e assim por diante. Carreiras policiais costumam cair bastante, tá bom? Bom, e aqui que tem um textinho seguido de uma seta para cima, setinha para baixo, e aqui tem uma setinha no meio do texto. Que botão é esse, professor João Kleber? Esse botão, gente, se chama espaçamento entre linhas, né? A gente sabe quando nós iremos fazer um trabalho seguindo as normas, né, da BNT, por exemplo, nós temos que colocar o espaçamento 1,5, né, de linha por linha. E esse botãozinho mágico aqui, que fica composto no parágrafo, permite fazer isso, tá bom? Outra coisa, algumas bancas, vou pegar o exemplo da banca UFMT, costumam dar um print na tela e perguntar qual é a opção que está sendo selecionada, porque nós temos 4 tipos de alinhamento de texto, por exemplo, alinhamento à esquerda, que é o padrão, centralizado, à direita e justificado. O justificado, da mesma forma que inicia o texto, é a mesma forma que termina. Mas ele te pergunta o seguinte, como que eu sei que está selecionada a opção justificado? Percebam que eu vou selecionar aqui esse botão, e aí você compara com esse botão aqui, ó. Existe uma sombra nele meio que dourada, né? Essa sombra dourada significa que está selecionado. Então, toda vez que tiver marcado essa opção aqui, se ele der um print e perguntar quais são as configurações que estão sendo selecionadas a partir da tela do Word, tudo que tiver sombreado significa que está utilizado. Por exemplo, o padrão de texto é normal, né? Aqui está justificado. Então, só tem essas 2 configurações sendo utilizadas no momento. Tudo bem? Então, entendemos a parte de página inicial. Vamos responder uma questãozinha para massificar o nosso conhecimento. Bom, questãozinha da FGV, para o cargo de assistente, ele cobra o seguinte. Observe o ícone, olha o pezinho caindo aí de novo. O botão mostrar e ocultar, usualmente exibido na guia página inicial, no Microsoft Word 2010, é identificado por meio desse ícone. Permite que sejam mostrados ou ocultados as alterações feitas no texto? Não, gente, não as alterações feitas no texto. Até porque as alterações feitas no texto, você vai conseguir visualizar. E lembra, para que serve esse pezinho? Esse pezinho é mostrar caracteres não imprimíveis, é aquilo que não aparece no documento. Consegue mostrar as marcas do parágrafo? Aqui que está o X da questão. O parágrafo, ele sai na impressão? Ele não sai na impressão. Então, está aqui o nosso gabarito. Marcas de parágrafo, inserção de quebra de linha, espaçamento, não aparece. Então, está aqui o nosso gabarito. Comentário. Se você inserir um comentário, logicamente que vai aparecer no seu documento, vai ficar visível, então também não pode marcar. Os nomes dos estilos empregados. Se você mudar o estilo, você está visualizando, então claro que vai mostrar. Os trechos removidos do texto. Se você retirou, fica visível que você acabou de apagar, né? Então vai mostrar somente as marcas de parágrafo, as marcas de espaçamento entre linha, quebra de linha, tudo bem? Então, tudo que for parte de estrutura do texto vai mostrar para você, tá bom? E que não seja imprimível. Então, gabarito alternativa B. Uma coisa também que cai demais em concurso público, gente. E aí, isso aqui é o calcanhar de Aquiles, né, de muitas pessoas, são os atalhos. Por quê? Quando você trabalha com Word, por exemplo, você tem que meio que deixar o mouse de lado, você tem que trabalhar somente com teclado. E nós temos 2 páginas somente de teclados do Word, tá? Bom, esses são atalhos básicos que você não pode errar em hipótese alguma. E todo mundo erra esse bendito aqui, ó. Tá? Salvar não é Ctrl S, pelo amor de Deus, gente. Salvar é Ctrl B. Mas, professor, e o Ctrl S? Ctrl S é para sublinhar. E da onde saiu esse Ctrl B, professor? Eu acredito que a Microsoft partiu do princípio seguinte, que B pode ser, né,
que vem da palavra backup, né? E nós sabemos que backup é uma cópia de segurança. Então, se você vai salvar, você vai criar uma cópia desse documento. Então, Ctrl B é para salvar. Bom, Ctrl Z. Já caiu um concurso isso e eu quero salientar. Imaginem que João está aqui, certo? João. E eu vou aplicar, por exemplo, agora, um efeito, né? Vou colocar João, tamanho 18, negrito, cor preta. Beleza? E aqui, gente, nessa primeira parte, tá João, tamanho 11, não está negrito, não está nada, só o tamanho 11, por exemplo. Aí ele te pergunta o seguinte, sabendo que foi aplicada o tamanho 18, depois apertou negrito e depois colocou a cor preta. Se eu apertar a tecla Ctrl Z, o que vai acontecer? A palavra vai voltar para sua configuração original, certo? Vai voltar para o tamanho 18, certo? Vai voltar para o tamanho 18 e... Esse B aqui... Agora me deu um branco, gente, vocês acreditam? 18, negrito e preto, né? Deixa eu colocar negrito aqui, não sei de onde que eu tirei esse B. Acho que é de black, só pode. Negrito, né? Então vai voltar para 18 e negrito ou somente vai ficar na cor preta? O Ctrl Z, ele desfaz a última alteração. Então neste caso aqui, eu fiz 3 configurações, correto? Eu coloquei no tamanho 18, eu coloquei em negrito e eu coloquei na cor preta. Então eu vou desfazer a última. Qual que foi a última? Cor preta. Então qual que é a configuração que vai ficar? O João vai ficar no tamanho 18 e vai ficar negrito. Agora, se na mesma questão ele perguntasse, em vez de uma, ele falasse o seguinte: e se você apertasse 2 vezes Ctrl Z? Então o cara clicou Ctrl Z, depois clicou Ctrl Z novamente. Qual é a configuração que vai ficar neste documento? A configuração vai ficar o seguinte: tirei a última, Ctrl Z. Tirei a outra, Ctrl Z. Então vai ficar somente na cor vermelha, com tamanho 18. Então percebam, o Ctrl Z, ele desfaz a última alteração. Se você tem uma edição de texto, se você aplicou várias configurações, ele vai voltando uma configuração e assim sucessivamente. Tudo bem? Então, essa é a ideia do atalho do Ctrl Z. Bom, já foi mais essa. Poucas pessoas sabem, mas se eu desfaço algo, eu posso refazer também. E aí, qual é o atalho? Ctrl Y, gente. Ctrl Y, não é Ctrl R, não, tá? Ctrl Y permite refazer, tá? Então, imagina o seguinte, eu apaguei indevidamente uma palavra, né? Tem como eu voltar essa palavra? Claro que tem, Ctrl Y, tudo bem? Então, mais uma. Bom, Ctrl C e Ctrl X, todo mundo sabe que Ctrl C copia, Ctrl X recorta. Mas ele pode perguntar qual é a diferença da ação. Quando você aperta Ctrl C, você deixa uma parte no local de origem e uma parte no local de destino. Quando você faz, por exemplo, Ctrl X, você move. Traduzindo, você transfere. Se você aperta, por exemplo, uma palavra nessa, digamos, na parte inicial do texto, aperta Ctrl C e vai na parte final do texto, aperta Ctrl V, vai ficar no início e no final a mesma palavra. Se você pega a mesma opção que tinha uma palavra lá no início, só que aperta Ctrl X, por exemplo, essa palavra ela vai ser movida, ela é retirada da parte inicial e fica somente na parte final. Então, essa é a diferença que pode cobrar no seu concurso. E Ctrl V é colar. Tá? Bom, gente, Ctrl P, praticamente todo mundo sabe, se você não conhece, precisa conhecer, porque esse é um atalho básico. Ctrl P ele permite imprimir. Só que como Ctrl P todo mundo sabe no dia a dia, né? Todo mundo praticamente já imprimiu um documento, ele perguntou agora outra coisa. Eu não quero imprimir o documento.
Eu quero fazer uma visualização para ver se o documento ficou certinho, se não está saindo das margens, se está um documento legal de se imprimir, certo? E esse atalho é o Ctrl F2. Então, percebam, quando você aperta a tecla Ctrl F2, você permite visualizar a impressão. Tá bom? E se você quiser imprimir, aí você seleciona a opção de imprimir. Mas ele vai te mostrar uma tela, né, que vai delimitar certinho aonde que vai sair a impressão do seu documento em si. Então percebam, Ctrl F2 está caindo em concurso, tá bom? Bom, agora esses são os atalhos, gente, mais avançados, né? Aqueles anteriormente citados são básicos que você precisa, tá? Até para você se manter no seu concurso com probabilidade de ser aprovado. Agora esse já começa a ganhar diferencial, tá bom? Bom, você se lembra que eu falei que negrito, itálico e sublinhado não vai cair? Ele não vai cair colocar o ícone para perguntar, até porque você sabe que é NI, né? E está lá no grupo fonte, mas ele pode perguntar o atalho, né? E o atalho que todo mundo praticamente erra é esse cara aqui, ó. Porque o Ctrl S não é para salvar, o Ctrl S é para sublinhar. O negrito e o itálico é só você pegar o inicial das palavras, né? Ctrl N negrito e Ctrl I itálico. Tudo bem, mas o Ctrl S é o que você tem que focar. Bom, nós sabemos que quando a gente redige, né? Quando a gente trabalha com texto, a gente tem que colocar ele justificado. A mesma forma que inicia, a mesma forma que termina. O ícone ele é fácil, né? Ele vai ter um texto com a margem tudo bonitinho, mas ele pode perguntar, e o atalho, professor? Bom, o atalho eu apresento para vocês, Ctrl J, tá? Bom, agora esses dois também caem muito, tá? Localizar e substituir. Imagina o seguinte, que eu quero verificar num documento aonde está a palavra segurança. E esse documento tem, sei lá, 15 páginas, né? E segurança eu vou substituir por segurança da informação. Então veja, se eu quero localizar somente, eu aperto Ctrl L. Então ele vai mostrar todos os locais que existe a palavra segurança. Agora, se eu quero localizar e substituir, eu não utilizo mais esse atalho. Eu tenho que utilizar o Ctrl U, tá? O Ctrl U, ele vai localizar todas as palavras que têm a segurança da informação e vai substituir por que você quiser. No caso, eu quero que selecione selecionar, né? Selecione segurança, né? E substitua automaticamente por segurança da informação. Se tiver 15 palavras segurança, vão ser substituídas 15 palavras segurança. Independente da localização início, meio, fim, na parte inicial, no meio ou na parte superior do texto. Então, Ctrl L e Ctrl U cai bastante em concurso público. Tudo bem? Bom, colar especial, uma coisa também interessante que faz diferença no seu concurso. Vocês se lembram, né, que nós colocamos o ícone lá de limpar toda a formatação, que é um azinho seguido de uma borracha, né? Para que serve aquele botão? Você copiou da web, por exemplo, né? E aí, quando você copia da web, todas as configurações vão para o seu documento. Só que você tem uma opção de copiar somente o conteúdo. A gente chama de colar especial. E como que eu faço isso? Se eu pego, né, o texto da web, por exemplo, do site da LAC Concursos, dou um Ctrl C e coloco no Word, dou um Ctrl V, todas as configurações que tiver no site da LAC vai chegar no meu documento. Só que eu não quero que isso aconteça. Eu quero somente o conteúdo. Então, o que eu faço? Dou um Ctrl C no site da LAC, vou no Word e aperto Ctrl Alt V. Olha aqui a diferença. A grande sacada é esse Alt no meio. Quando você apertar Ctrl Alt V, gente, o que vai acontecer? Você vai aparecer várias opções. Você quer somente o original, que é no caso da LAC? Eu não quero o original. Você quer mesclado, um pouquinho da configuração do seu documento original, um pouquinho da configuração, por exemplo, lá da LAC? Não. Eu quero somente o texto. Então, você vai marcar somente o texto. Logicamente que vai vir só o texto para o seu documento. Se tiver uma configuração aplicada no seu documento, ele vai seguir as configurações do seu documento. Então, você não tem um retrabalho de clicar no texto, retirar a formatação, colocar novamente outra formatação. Então, o Ctrl Alt V ele é muito importante justamente por causa disso, porque você não tem um retrabalho. Bom, imagine que você, sem querer, né, não percebeu e fez um trabalho de um texto todo com a cor cinza. Puxa vida, a gente sabe que não é a cor cinza, a gente tem que selecionar a cor preta. Como que eu seleciono todo o texto para aplicar essa configuração de uma vez só? Aperta Ctrl T. Quando você vai apertar Ctrl T, todo o texto,
né, vai ser selecionado. E outro que está caindo em concurso, o F5, ir para. Gente, esse ir para não é que vai navegar na internet, e é isso que eles induzem vocês ao erro, tá? Por quê? Normalmente a gente imagina o F5 como atualizar a página web, né? E o que acontece? No Word, o F5 ele permite navegar dentro do documento, tá? Vou até colocar aqui, o F5 ele navega, ir para dentro do documento. Tá? Dentro do documento. Como que funciona esse dentro do documento, professor? Simples, gente. Imagine que você quer navegar pelas citações que existem no documento, pelo sumário, pelo índice, por uma tabela, por uma legenda, certo? São tópicos que fazem parte de dentro do texto. Então você aperta F5 e você consegue navegar por ele. Tudo bem? Mas você não consegue navegar na internet, abrir uma página web, isso aí é completamente equivocado. Então, se ele referenciar que o F5 é para navegar uma aplicação na internet, ou abrir um site ou um sítio, desconsidere isso, por favor. Porque o F5, ele navega dentro do conteúdo, é como se fosse um Ctrl+L sofisticado. É bem isso. É como se fosse um Ctrl+L sofisticado. Você vai ter os tópicos e você consegue navegar pelos tópicos que você quer. Tudo bem? Bom, para massificar nosso conhecimento, vamos responder mais uma questãozinha, né? Essa questãozinha agora foi da FUNAI, a ESAF foi a bancalizadora. E ele pergunta o seguinte: no editor de texto do Word da Microsoft, as combinações de teclas de atalho, respectivamente, que selecionam todo o texto. Selecionar todo o texto é Ctrl T. Não é Ctrl C, e aí uma coisa que você já pode utilizar a eliminação, gente. Respectivamente significa que é na sequência. Aqui tem Ctrl T, não tem Ctrl T. Aqui tem Ctrl T, não tem Ctrl T. Aqui tem Ctrl T, não tem Ctrl T. Logicamente que já achamos o gabarito sem verificar o segundo, que poderia dar uma dor de cabeça em você. E salvam o conteúdo de um arquivo em edição. Mas logicamente que a gente sabe que é o Ctrl B. Só que muitas pessoas poderiam marcar Ctrl S, né? Porque parte do princípio que Ctrl S é para salvar. E nós sabemos que Ctrl S é para sublinhar. Tudo bem? Bom, mais uma questãozinha. Dessa vez o CRBio, né? Conselho Regional de Biologia. A FCC foi a banca realizadora. Bom, no Microsoft Word 2010, em sua configuração padrão, Times New Roman, justificado e taxado são respectivamente características de Times New Roman, nós sabemos que é um tipo de fonte, tá? Justificado, nós sabemos que é um alinhamento, né? E taxado, logicamente, que é um efeito. Então é só você começar pela probabilidade de erro aqui e alcançar, logicamente, a sua alternativa. Bom, Times New Roman não é alinhamento, você já pode eliminar tanto a A, você pode eliminar a C e você pode eliminar a D. Então, nessa brincadeira, você já tem somente duas questões que podem ser corretas, tá bom? Justificado é um alinhamento. Tá aqui o nosso gabarito, ó, porque não é efeito de fonte. E taxado, né, é um efeito de fonte, não é um alinhamento. Então, gabarito, alternativa B. Bom, guia inserir, gente. A guia inserir, ela parte do princípio que você já editou o texto. E qual que é a palavra-chave que eu preciso saber para ir bem quando se trata da guia inserir? Você vai colocar o seguinte, que a guia inserir, ela serve para agregar valor. Ah, como assim para agregar valor? Não precisa existir, mas se existir, bom. Exemplo, um texto não precisa ter imagem, mas se tiver imagem, ok. Um texto não precisa de ter hiperlink, mas se tem, ok. Um texto não precisa de ter símbolo, mas se tiver, ok também. Uma tabela, então tudo que agrega valor, não faz parte do texto, você só encontra na guia
inserir. E o que eu encontro na guia inserir, professor? Simples. Você consegue ter quebra de página, você consegue ter tabela, você consegue ter imagem, você consegue ter hiperlink, indicador. Ah, professor, o que é indicador? Lembra que eu citei sobre o F5? O que é F5? Permite navegar dentro do seu texto. Então, você pode criar indicadores de navegação, por exemplo. Você consegue inserir cabeçalho ou rodapé, né? Que é cabeçalho fica na parte superior, rodapé na parte inferior. Normalmente as organizações e empresas colocam o nome da empresa na parte superior. E outra coisa importante, isso aqui não vai interferir no texto. Tudo isso aqui não interfere no texto, tudo bem? Você consegue colocar letra capitular. Letra capitular, para quem não sabe, é um destaque, normalmente é utilizado em revistas. Então, a letra inicial ela é gigantesca, praticamente quase do tamanho do parágrafo, é para dar um destaque maior. Você consegue inserir símbolos também. Imagine só, eu estou colocando um símbolo que não existe no teclado. Como é que eu consigo fazer isso? Clique lá em símbolo que vai existir um monte de símbolos pré-cadastrados, tudo bem? E agora eu vou focar nas coisas que mais caem, tá bom? Primeiro, quando nós trabalhamos com imagem no Word 2010, é somente local. Somente local. Então, eu consigo colocar uma imagem de um pendrive, eu consigo inserir de um computador que seja conectado à rede, de uma pasta que esteja no meu computador, tudo bem? Clip Art. O Clip Art, na verdade, é justamente um banco de imagens, porque naquela época, em 2010, né, antes de 2010, na verdade, não existia o conceito de todo mundo ter acesso à internet. Então, se a pessoa precisasse criar um relatório, ele poderia clicar em Clip Art, né, e buscar, por exemplo, né, algumas informações pré-definidas sobre escola, trabalho, viagens e assim por diante. Formas, você consegue colocar retângulos, setas, cilindros e assim por diante. Smart Art. O Word você pode criar um manual, gente. Você pode criar um fluxograma, um organograma de uma empresa. E no Smart Art vai ter todos esses fluxogramas, diagramas que são pré-definidos. E aí você simplesmente vai formatar esses diagramas, tá bom? Gráfico, o próprio nome já fala. Você vai inserir um gráfico que pode ser também criado diretamente, né, com a integração do Excel, tá bom? Instantâneo, isso cai em concurso também, tá? O que é instantâneo? Instantâneo é como se fosse um print screen. O que é um print screen? Você vai printar, você vai dar um print, né? Você vai mostrar a sua tela atual. Então, quando eu clico aqui em instantâneo, ele vai salvar essa tela total e eu posso dar um Ctrl V lá no meu documento. Isso é muito utilizado para criar manuais, por exemplo, né? Ou até mesmo para criar aula. Conforme eu estou fazendo aqui, eu vou printando e vai criando, né, as aulas para a pessoa ter noção de orientação. Tudo bem? Uma coisa que eu esqueci de citar e agora me lembrei. Quebra de página. Por exemplo, quando você está fazendo um documento, imagine que tem a parte da introdução, né? A introdução normalmente é no máximo 10 linhas e após essas 10 linhas tem que ir para a próxima página. E você tem o hábito feio de ficar apertando Enter, 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 Enter. E no concurso cai esse atalho. Qual é o atalho que permite inserir uma quebra de página? Ctrl mais Enter. Tá? Ou você pode ir na guia inserir e clicar em quebra de página. O que vai acontecer? Ele vai pular para a próxima página com um clique só. Não precisa ficar apertando Enter, Enter, Enter. Parece estar malhando o dedo, né? Então, Ctrl Enter, ele permite fazer isso. Ele vai para a próxima página. Tudo bem? Então, quebra de página foi falado, tabelas eu vou abrir um slide somente para isso, hiperlink eu vou abrir um slide somente para isso, letra capitular falamos também, e agora a gente vai começar a falar sobre essas duas coisas que caem em concurso. E são detalhes que fazem totalmente a diferença, gente. Tabela. Bom, para inserir uma tabela, logicamente que a tabela não faz parte do texto. Então, ele vai ser inserido através da guia inserir. Beleza. Só que olha a sacanagem que eles estão fazendo, né? Bancas pesadas como ESAF, CEF, FEC têm manias, né, de cobrar o máximo, né? E aí alguns alunos me falam, professor, mas não é noções básicas de informática. Gente, infelizmente não é realmente. Se eu pegar um aluno da universidade, ele não sabe esse conceito, mas você tem que estar preparado para isso. Tudo bem? Então vamos lá, eu inseri uma tabela, né, e a gente sabe que tabela ela é composta por células. E aqui é uma tabela 2 por 2, então eu tenho 2 linhas e 2 colunas. Olha o que perguntou.
sabendo que o seu cursor está nessa célula, certo? Está nessa célula. E aí ele te pergunta, se eu der um Enter, o que vai acontecer? Eu vou criar uma célula do lado? Eu vou criar uma coluna nova? Ou eu vou inserir uma linha nova? Então, se você está na última célula e você apertar um Enter, gente, você vai criar uma linha nova. Se chegar na próxima célula, clicar Enter, vai criar uma célula nova. Então, toda vez que você estiver na última célula, você vai criar uma linha nova. E aí ele perguntou neste ano, tá? Ele perguntou o seguinte, se eu apertar Enter, eu crio uma linha nova. E como é que eu faço para excluir uma linha, né? E aí ele coloca lá Ctrl Del, um monte de opções. E aí o que você precisa saber? Quando você seleciona a linha e aperta esse botão mágico Backspace, que é o botão voltar, ele vai excluir a linha por completa. Então veja, se eu der um Enter na última célula, eu crio. Tudo bem? Se eu selecionar e apertar Backspace, eu excluo. E aí as pessoas sempre vão marcar Del ou Delete. E não é, tá? É Backspace. Tudo bem? Bom, quando se trata sobre hiperlink, primeiro, para cadastrar um hiperlink, você tem que ter um atalho que é chamado de Ctrl K. O que esse Ctrl K faz? Você coloca no texto, por exemplo, uma referência. Por exemplo, eu coloquei aqui no Word, LAC concursos. Né? Então, se o cara passar o mouse, por exemplo, ele vai gerar um hiperlink. Se ele clicar na palavra, eu vou redirecionar para o site da LAC Concurso. Como que eu faço isso? Ctrl K. Agora, se você passar o mouse na palavra, não vai acontecer nada. Como que eu faço para abrir no site da LAC Concursos? Ctrl e clique do mouse. Então, para cadastrar, Ctrl K. Para navegar, Ctrl mais clique do mouse. Então percebam que coisas que pareciam ser básicas, eles conseguem aprofundar cada vez mais. Tudo bem, gente? Bom, essa é a primeira parte que nós iremos abordar sobre o Word. Vamos dar uma pausa para não ficar muito maçante e nós retornamos, né, na segunda parte. Olá, meus amigos! E aí, gostou da nossa videoaula? Ótimo, bacana. Então, estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio aí. A gente está pedindo aí uma contribuição simbólica aqui da LAC Concurso por R$ 29,90, né? Todos os PDF, mais essa metodologia aí fabulosa do Personal Coach. Eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos, né? Uma sequência coerente, prioritária. Ele vai se perdendo no conteúdo. Então, o Personal Coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 29,90. E claro, a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua preparação para esse concurso inédito aqui da PEM Bahia. O nosso super aulão de véspera, tá? Aqui estão os professores aqui, já estão todos eles contratados, combinei com todo mundo já, 30 horas, né? Cada professor vai gravar blocos de 30, por exemplo, pegar aqui o professor Edenilson, né? 2 horas, então ele vai ter 4 blocos aí, tá? 4 blocos de 30 minutos, né? Isso aqui não será disponibilizado no YouTube, será lá na nossa plataforma do LAC Concursos, o link está aqui para você fazer a sua inscrição, né? Por apenas R$ 49,90, tudo bem, gente? Então, um forte abraço, espero vocês. Tchau, fui!